nome do seu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, abram as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 1. E nós iremos fazer a leitura dos versículos 16 ao 20. Marcos capítulo 1, dos versículos 16 ao 20. Hoje nós começamos uma nova série chamada Eu Edificarei a Minha Igreja. Eu edificarei a minha igreja. Graças a Deus. Na medida que os irmãos encontrarem, digam, eu encontrei. Graças a Deus. Acompanhe comigo a leitura que diz assim. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando ali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após eles. Graças a Deus. O título dessa mensagem é As implicações do chamado de Jesus. As implicações do chamado de Jesus. A passagem que nós acabamos de ler, meus amados irmãos e irmãs, mostra a maneira como o Senhor Jesus chamou 4 de seus discípulos. 4 homens que seriam conhecidos como discípulos e depois como apóstolos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto então nos diz que Jesus estava andando junto, ou seja, perto do mar da Galileia, e ele viu então Simão e André. Ele viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E o interessante é que a fala de Jesus é a seguinte, Jesus olha para eles e diz, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E o mais interessante também é que, no versículo seguinte, 18, disse que esses 2 irmãos, então Simão e André, deixando logo as suas redes, os seguiram. E então Jesus, caminhando então, naturalmente, agora sendo seguido por Simão e André, ele vê um pouco mais adiante Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após eles. Nós extrairemos algumas lições, meus amados irmãos, a maneira como o Senhor Jesus constrói, edifica a sua igreja. E a igreja de Cristo, ela é composta por pessoas. Jesus chama pessoas. A igreja que o Senhor Jesus Cristo tem construído e constrói é uma igreja de pessoas. Ou seja, e para chamar pessoas é preciso ter relacionamento com essas pessoas. Jesus, ele vê 2 irmãos e ele chama aqueles irmãos. Existem algumas características que eu gostaria de chamar a atenção nessa passagem. A primeira delas é que o Senhor Jesus, quando ele chama alguém, ele chama pessoas que estão trabalhando. O texto diz que os 2 irmãos, Simão e André, lançavam a rede ao mar. E ao passo que Tiago e João, eles estavam no barco consertando a rede. Nós estamos falando de 4 pescadores. 2 pescadores estavam pescando,
2 pescadores estavam arrumando a rede para pescar. E o Senhor Jesus os chamou enquanto eles estavam trabalhando. Eles não estavam ociosos. E isso porque o trabalho é uma dádiva que Deus nos concede. Afinal, o Senhor Jesus, certa vez, quando ele curou uma pessoa no dia de sábado, os fariseus chegaram até ele e perguntaram: por que é que você curou? Por que que você fez isso? E a resposta de Jesus foi a seguinte: o meu Pai trabalha até agora e eu também. O meu Pai, ou seja, se referindo a Deus, em nenhum momento deixou de trabalhar e eu também trabalho. A importância do trabalho. Jesus Cristo viu aqueles homens trabalhando e ele os chamou. Mas no chamado de Jesus, meus amados irmãos, Jesus disse a eles: vinde após mim, ou seja, sigam-me. Sigam-me. E aqueles 2 homens, deixando logo as suas redes, o seguiram. Aqueles 2 irmãos não pensaram 2 vezes antes de obedecer o chamado do Mestre. Jesus depois, veja que coisa maravilhosa como o Senhor Jesus, ele trabalha. Jesus, ele vê 2 irmãos, ele chama aqueles 2 irmãos. Quando aqueles 2 irmãos estão seguindo a Jesus, Jesus vai chamar outros 2 irmãos. Veja, quando Jesus chamou aqueles 2 irmãos foram os primeiros a seguirem a Jesus. Mas depois eles viram Jesus fazendo a mesma coisa, ou seja, Jesus ensinando não apenas por palavras, mas através do seu comportamento, o que é que ele esperaria que os seus futuros discípulos também fossem fazer. Nós vamos ver então, por exemplo, que Jesus ele não faz acepção de pessoas. Jesus chamou 4 irmãos, e se nós prestarmos atenção no texto, veremos que esses irmãos provavelmente eram de um status social diferente. Por quê? Porque os 2 primeiros irmãos estavam trabalhando, e não há nenhuma menção além do fato de que eles estavam trabalhando. Já quando Jesus ele fala sobre Tiago e João, ele diz que eles deixaram o seu pai Zebedeu no barco com os empregados e foram após ele. Na época em que Jesus morava, na época em que Jesus vivia, quando uma pessoa tinha empregado, é porque provavelmente aquela pessoa tinha uma boa condição financeira. Eles eram empresários e eles tinham um bom comércio, eles estavam pegando bastante peixes, eles estavam vendendo bastante peixes, tanto é que eles tinham condições de pagar uma pessoa para trabalhar para eles. O que isso quer dizer? Isso mostra que o Senhor Jesus, para construir a sua igreja, ele não está preocupado com a nossa condição social. Jesus ele vai chamar aquelas pessoas pobres que podem não ter dinheiro, Jesus vai chamar pessoas ricas que têm dinheiro, e Jesus há de construir a sua igreja com todos esses tipos de pessoas. Jesus então ele chama ricos e ele chama pobres. Mas o chamado de Jesus nem sempre é correspondido. Você pode acompanhar na sua folha, nós vamos ler aqui os versículos de Lucas 18, até o versículo 30. Lucas 18, dos versículos 18 até o versículo 30. Diz assim a palavra de Deus: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom?
ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: logo, quem poderá salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, os pais, ou irmãos, ou mulher, ou os filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais nesse mundo e na idade vindoura a vida eterna. Agora veja, quando nós lemos essa passagem em que Jesus chama esses 4 homens, e esses homens rapidamente respondem a Jesus, isso não quer dizer que todas as pessoas que o Senhor Jesus chamar, que elas vão receber a mensagem de Jesus e irão obedecer e irão seguir a Jesus. Isso é o que nós chamamos na teologia de a resistibilidade da graça, ou seja, existem pessoas que resistem à graça de Deus. Quando Deus envia a sua graça visando alcançar as pessoas para lhes salvarem, algumas pessoas resistem. E nós acabamos de ler um exemplo bíblico de um homem que resistiu ao chamado de Deus. Veja, o mesmo Jesus que viu aqueles 4 irmãos e que os chamou e que aqueles irmãos os seguiram, é o mesmo Jesus que fala com esse jovem rico, e ele faz basicamente a mesma fala. Jesus pede a ele a mesma coisa. Jesus disse: se você quiser ser perfeito, vende os teus bens, distribua com os pobres. E ele repete o mesmo conteúdo que ele disse aos jovens: vem e siga-me. Mas aquele homem, aquele jovem, não quis seguir a Jesus. Não existe ninguém que não esteja na igreja, que não faça parte da igreja, que não esteja porque resiste à graça de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele quer que todos os homens se salvem. A Bíblia diz que Deus quer que todos os homens venham ao pleno arrependimento. Mas por que não é que todas as pessoas se arrependem? É exatamente porque elas endurecem os seus corações e elas decidem dizer não ao chamado de Jesus. Jesus, ele chama a todos. Jesus, ele chama quem trabalha. Jesus, ele chama ricos e pobres. Jesus, ele chama até mesmo os seus inimigos. Os inimigos de Jesus foram convidados para fazer parte da igreja. Os inimigos de Jesus foram chamados para fazer parte do reino de Deus. Talvez um dos exemplos mais conhecidos e bonitos que nós encontramos na Bíblia é quando Deus, ele chama o apóstolo Paulo. Em Atos, capítulo 9, dos versículos 1 ao 6, você também pode acompanhar na sua folha, em Atos 9, do 1 ao 6, a Bíblia vai relatar o momento em que Jesus, ele tem um encontro pessoal com Saulo, que futuramente será conhecido como o apóstolo Paulo. Atos 9:1 diz assim: e Saulo,
respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse-lhe o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. O amor de Deus, meus amados irmãos, para construir a sua igreja é tão grande, que a leitura que nós acabamos de ler diz que Paulo ainda estava respirando ameaças e mortes. Paulo havia acabado de mandar matar Estevão, conhecido na Bíblia como o primeiro mártir da igreja. Paulo havia acabado de prender cristãos, Paulo tinha acabado de matar um homem, e Deus vai fazer um chamado para esse mesmo homem, para aquele homem que estava prendendo ninguém mais do que os próprios seguidores de Jesus. Se você, tendo um filho, descobre que existem um jovem ou uma jovem que anda perseguindo o seu filho, que anda maltratando o seu filho na escola, naquilo que hoje nós chamamos de bullying, ele anda fazendo coisas que atrapalham a vida do seu filho. Você, ao tomar conhecimento de que seu filho está sendo maltratado, você convidaria aquele jovem ou aquela jovem para ir na sua casa, para que ele fizesse parte da sua família? Esse não é o nosso comportamento. Não é assim que nós agimos. Mas o amor de Deus, ele é tão grande, que ele olha para aquele homem e ele diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo ouve a voz do Senhor depois, e Saulo pergunta: o que é que eu devo fazer? E Deus dá-lhe uma orientação: vá até uma cidade e lá eu vou te dizer o que fazer. Quando Deus nos chama, meus amados irmãos, Deus, ele também nos dá orientações. Deus, ele nos ensina aquilo que ele espera que nós façamos, mas nem sempre o Senhor Jesus fala tudo o que nós queremos ou gostaríamos de saber. Às vezes, a instrução de Jesus é simplesmente assim: espere, tenha paciência, tenha calma. Veja que Jesus, ele fala com Paulo e ele diz o seguinte: vá até aquela cidade, e lá, quando você chegar lá, vai te ser dito o que você deve fazer. Pressupõe-se aqui que essa relação tinha que ter confiança e que essa relação tem que ter fé. Às vezes, Deus não se revela mais a nós, exatamente porque Deus nos dá uma primeira orientação e nós desobedecemos essa orientação. Deus disse a Paulo: Paulo, vá até aquela cidade, espere as orientações naquela cidade. Se Paulo não tivesse ido, é provável que Deus não teria falado com ele, ou teria que algo diferente acontecer. E o mesmo acontece conosco, meus amados irmãos. Quando nós recebemos alguma orientação, nós devemos obedecer.
A orientação que Jesus deu a Paulo, aqui, era uma orientação depois que iria beneficiar o quê? A sua igreja. Deus usaria o apóstolo Paulo para edificar a sua igreja. Mas quando Deus fala com Paulo, veja bem, quando Deus fala com Paulo, nos versículos 15 e 16, Atos, capítulo 9, versículos 15 e 16. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Deus deu uma orientação para outro de seus filhos, Ananias, e disse: vá e converse com Paulo e diga a ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Isso significa, meus amados irmãos, que o chamado de Deus para a construção da sua igreja tem um preço. O chamado de Deus tem um custo. Para Paulo, o custo foi: você vai ter que aprender o quanto você deve sofrer, ou seja, padecer pelo meu nome. Quando Paulo ele apresenta o seu currículo, Paulo vai dizer: eu fui preso, eu sofri naufrágios, eu fui chicoteado, eu fui quase apedrejado. Ele vai depois apresentar todas as vezes em que ele teve que sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Jesus o chamou, mas Jesus deixou bem claro desde o início: há um preço a se pagar. Aliás, na primeira parte que nós lemos sobre Jesus conversando com aquele jovem rico, Jesus ele disse o seguinte: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não há de receber, não só nesse mundo, como no mundo vindouro, uma recompensa. Mas veja, quando Deus chamou, e quando Deus nos chama, muitas vezes, isso significa que eu e você teremos que deixar pais, mães, filhos e filhas. Não quer dizer que Deus quer nos separar da nossa família, mas às vezes o chamado de Deus implica que nós haveremos de nos separar da nossa família. E o que Deus espera? Deus espera que a nossa fidelidade, que o nosso amor, que o nosso compromisso com Jesus seja maior do que a nossa fidelidade, o nosso amor e o nosso compromisso com a nossa família. O chamado de Deus, o chamado de Jesus, portanto, ele tem um preço. Ele tem um preço. Imagine o preço para Ananias. Ananias foi a pessoa quem primeiro falou com Paulo, após Paulo ter tido um encontro com Jesus. Você já falou do amor de Jesus para alguém? Você já pregou o evangelho para alguém? Agora, você já pregou um evangelho sabendo que a pessoa com quem você estava falando era um assassino? Você já pregou para alguém sabendo que aquela pessoa era um estuprador? Você já pregou para alguém sabendo que aquela pessoa fez algo de muito mal? A ordem que Deus dá para Ananias é: vai lá e vá conversar com Paulo. Ananias sabe quem Paulo é. Ananias sabe quantas pessoas o apóstolo Paulo prendeu. Ananias sabe quantas pessoas o Saulo de Tarso já havia matado. E agora ele fala assim: vá lá e vá conversar com ele.
Você iria, meu irmão? Você iria, minha irmã? Para se construir, para se edificar a igreja de Deus, existe um preço a ser pago. Não só Ananias, a Bíblia diz ainda que quando o apóstolo Paulo, ele começa a pregar o evangelho, ele chega nas igrejas, as pessoas estão com medo. E eu também ficaria. Se eu soubesse que no nosso meio tinha alguém muito violento, uma pessoa capaz de matar, uma pessoa capaz de cometer atrocidades, todos nós muito provavelmente ficaríamos com medo. E os cristãos ficaram com medo. Mas a Bíblia diz que Barnabé teve coragem, apresentou Paulo aos discípulos, trabalhou com Paulo, até que Paulo deslanchou no seu ministério, sendo empoderado pelo Espírito Santo. Mas todas essas pessoas precisaram correr riscos. O chamado de Jesus tem um preço. Quando Jesus chamou aqueles 4 homens, todos eles estavam trabalhando. Isso significa que eles tiveram que deixar o seu trabalho para seguir a Jesus. Deixar o trabalho para seguir a Jesus. Quem iria alimentá-los, meus amados irmãos? Quem iria pagar as contas deles? Quem tomaria conta da casa? Veja que a Bíblia fala que Jesus, ele cuida de nós. Ele disse: olhe para as aves do céu, olhe para os lírios dos campos. Deus cuida das aves, assim como Deus cuida dos lírios dos campos. E Deus, ele há de cuidar da gente. Mas veja, quando Deus nos chama, Deus não nos mostra todas as coisas como elas vão acontecer. É preciso dar passos de fé e confiar na providência de Deus. Eu comentei com algumas pessoas aqui que no dia 16 de agosto de 2016, quando eu chegava aqui com a minha família, com a Daniela e com o Gustavo, duas irmãs cristãs, elas falaram, nos conheceram aqui no período que eu estive aqui procurando uma casa para alugar, e elas falaram: Wellington, você é cristão, que bom, quando você chegar no aeroporto, me avisa que nós vamos te buscar. E eu falei: tudo bem. Aí eu avisei para elas, mandei e-mail, elas falaram: nós vamos te esperar lá no aeroporto, e foram nos pegar no aeroporto. E conforme eu vinha para casa, ou seja, vindo para Hamilton, do aeroporto de Toronto, vindo para Hamilton, o meu pensamento era um só. Eu sabia que eu tinha um apartamento alugado, mas que não tinha móveis no apartamento. Eu não tinha dinheiro para comprar aqueles móveis, mas eu estava vindo para cá. E aí eu pensava comigo, a coisa que mais, a minha maior preocupação naquele momento é: eu preciso de 2 colchões. Afinal, nós vamos chegar, nós precisamos dormir em algum lugar. Então, eu preciso de um colchão para mim, para minha esposa, e preciso de um colchão para o meu filho. E nós chegamos num dia que estava chovendo muito. Chovia, chovia, chovia. E enquanto eu estava no carro com aquela chuva, eu pensava: aonde é que eu vou conseguir comprar um colchão agora, ainda com essa chuva, né? Para deixar a coisa mais fácil. Como é que vai ser? E eu vinha lutando dentro de mim,
preocupado com o que acontecer, mas ao mesmo tempo eu não queria abusar da bondade daquelas duas irmãs que haviam se voluntariado para nos buscar no aeroporto. Até que eu criei coragem e eu disse assim para elas: eu queria saber se vocês conhecem alguma loja, algum lugar que eu possa comprar colchão. E elas olharam para mim e deram uma risada e continuaram conversando como se nada tivesse acontecido. E eu pensei: será que elas não entenderam a minha pergunta? Eu estou aqui preocupado, não querendo demonstrar aquela, mas eu estou preocupado. A responsabilidade, estou trazendo a minha família, e agora? E elas riram. E quando nós chegamos no apartamento, elas disseram: Wellington, nós conversamos com a dona do prédio e nós tomamos a liberdade de colocar alguns móveis, comprar algumas coisas para vocês, e aquilo que vocês não quiserem, vocês podem jogar fora. Ou seja, toda a minha preocupação não tinha motivos para existir. Porque a minha maior preocupação, que era ter um colchão para eu dormir, eles já tinham comprado o colchão, tanto para mim quanto para o nosso filho. Eles já tinham mobiliado todo o apartamento. Mas o que eu quero dizer, quando você faz essas coisas, você corre um risco. Porque você não sabe como vai acontecer. Deus cuida da gente, mas você não sabe como e quando Deus vai cuidar de nós. É preciso arriscar. E meus amados irmãos, é preciso ter coragem para arriscar também, para falar com aquela pessoa que nós achamos que nunca vai ser crente. Aquela pessoa que a gente acha que nunca vai ouvir, que nunca vai abrir o seu coração para as coisas de Deus. Certamente eu e você, se nós vivêssemos na época de Jesus, nós olharíamos para o apóstolo Paulo e diríamos: está aí uma pessoa para quem eu nunca vou pregar o Evangelho. E foi exatamente essa pessoa que Jesus foi pregar o Evangelho. O Evangelho, meus amados irmãos, é poder de Deus. E Deus, Ele tem o poder de converter, de mudar as pessoas. E nós precisamos acreditar nisso. É preciso coragem para que eu e você possamos fazer parte da construção, da edificação do corpo de Deus, da igreja de Deus. Eu não me recordo se eu já comentei isso com vocês, mas na escola tinha um menino que ele era muito briguento, gostava de brigar. Não era da minha sala, mas nós conhecíamos o rapaz. E eu, naturalmente, que cresci na igreja, instruído pelos meus pais, instruídos pelos meus avós, eu falava de Jesus para algumas pessoas, mas para aquele jovem, eu não falava para Jesus. Eu não falava de Jesus para ele primeiro, porque eu achava que aquele menino era mau, ele era mais forte do que eu, e ele brigava com todo mundo. E eu falei, para ele brigar comigo, se eu for falar alguma coisa com ele, é bem possível que ele também vai brigar comigo, assim como ele já brigou com vários outros meninos aqui na escola. O resultado é que, enquanto eu estive na escola com aquele jovem, eu nunca falei de Jesus para ele. Depois de muitos anos, eu já sendo o segundo pastor, o pastor assistente de uma igreja, eu estava no púlpito, preparando para pregar, fui pregar, e no final do culto, aquele jovem aparece na igreja, vestido com trajes cristãos, com uma Bíblia debaixo do braço, e falou: oi, eu lembro de você. E eu falei para ele: eu também lembro de você. E o que passou na minha cabeça naquele momento eu não sei quem Deus usou, não sei se foi um homem, se foi uma mulher, se foi um idoso, mas alguém falou de Jesus
para esse jovem. E esse jovem agora está na igreja servindo a Deus. E aquilo serviu para mim como uma lição, meus amados irmãos. Não existe ninguém que seja tão ruim, que seja tão mau, que seja tão maldoso, que Deus não queira alcançar. Mas para isso, eu e você precisamos correr riscos. E para eu concluir, meus amados irmãos, o chamado de Deus tem riscos, mas o chamado de Deus para a construção da sua igreja também tem recompensa. Em Colossenses 3, nos versículos 23 e 24, o apóstolo Paulo diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Veja, meus amados irmãos, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Você já imaginou como se nós, de fato, aplicássemos esse versículo na nossa vida, como nós faríamos as coisas muito melhores? Se você trabalha vendendo alguma coisa, um sapato ou roupa, como que você venderia um sapato para Jesus? Se você trabalha servindo comida, de que maneira você serviria comida para Jesus? Se você trabalha no hospital e você de repente é um enfermeiro ou uma enfermeira, como você trataria o paciente, sabendo que o paciente fosse Jesus? Como você trataria os seus funcionários, se os seus funcionários fossem Jesus? Mudaria alguma coisa? É isso que o texto diz. Tudo quanto fizermos, façamos como se estivéssemos fazendo ao nosso Senhor Jesus. É assim que nós construímos, que nós edificamos a igreja de Deus. E quando as pessoas olharem e verem o tratamento que nós dispensamos para com ela, um tratamento diferente, aquelas pessoas vão ser levadas, já o Espírito Santo de Deus vai trabalhar no coração daquelas pessoas e a mensagem que nós temos para compartilhar com ela certamente será ouvida de muito bom grado. O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 6:9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E por último, Jesus, quando ele fala sobre a vinda dele, nas nuvens com poder e glória, ele diz que vai haver um julgamento, e que ele vai chamar para o seu lado todas aquelas pessoas que trabalharam para ele. Todas aquelas pessoas que deram um copo de água para uma pessoa, todas aquelas pessoas que deram um prato de comida para alguém que precisava, e Jesus vai dizer exatamente isso: quando vocês deram água para um homem, para uma mulher, quando vocês deram comida para um homem, para uma mulher, vocês estavam dando água para mim, vocês estavam dando alimento para mim, e todo esse trabalho há de ter uma recompensa. Senhor Deus, muitíssimo obrigado, Deus, por esse momento na tua casa, na tua presença. Da mesma maneira, Deus, como o Senhor chamou esses quatro irmãos, da mesma maneira como o Senhor chamou os 12 discípulos, da mesma maneira, ó Pai, como o Senhor chamou o jovem rico, da mesma maneira, ó Pai, como o Senhor chamou homens e mulheres na Bíblia, o Senhor continua nos chamando, ó Deus. O Senhor nos chamou não apenas para a salvação, mas o Senhor também nos chamou para que nós compramos
o nosso objetivo, que é pregar o Evangelho a toda criatura, para que nós cumpramos o nosso objetivo, que é fazer discípulo de todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus maravilhoso, nesse momento, ó Pai, em que o Senhor nos chama, que nós não sejamos negligentes, ó Deus, no nosso trato, no nosso cuidado, sabendo que tudo quanto nós estamos fazendo, ó Deus, nós fazemos para a construção e edificação da Tua igreja, do Teu reino. Portanto, ó Deus, oramos confiando em Ti, ó Deus, que essa obra, assim como o Senhor diz, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. E é confiando, ó Deus, é confiando nessa palavra que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, a paz, Senhor, irmãos, nós vamos ler a leitura que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 11, e vamos ler a partir do versículo 23, que nos diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes, que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. A palavra do Senhor aqui nos está a dizer para nós nos examinarmos, para vermos se há algo em nós que nos impede ter uma relação íntima com Deus. Amém? Porque nós vamos tomar o pão, que significa o corpo do Senhor, que significa aquele sacrifício que Ele passou antes de ir à cruz. Este justo, Ele significa o sangue de Cristo,
Aquele sangue foi derramado na cruz pelos nossos pecados, irmãos. Ele carregou os pecados, a Bíblia diz que Ele carregou o peso de todo o mundo. Ele carregou os pecados de todo o mundo. Vamos ver se há algo em nós, examinamos a nós mesmos. Não apontamos para A, B e C, não apontamos para nós próprios. Cada um se examina a si próprio. E vamos tomar o pão do Senhor. Amém? Este pão que significa sacrifício, significa dor. E nós, ao tomar este pão, podemos pedir perdão a Deus todas as nossas faltas. Para quê? Para que este pão, ao entrar na nossa boca, ao descer ao nosso estômago, que algo haja diferente em nós. Que nós possamos ser curados, possamos ser libertos, possamos ser encorajados, porque este é o pão que significa o pão da vida. Amém? Tomamos o pão em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que Ele, no fim da ceia, que tomou o cálice e diz que o venceu e deu graças e o deu aos seus discípulos. Nós todos somos discípulos do Senhor. Vamos dar graças a Deus por este